O padre segurava o rosário com uma mão e contava dinheiro com a outra, enquanto 5 crianças choravam amarradas na carroça como cabritos no dia da feira. Mas o que mais chamou a atenção de Maria foi o jeito que ele olhava para os meninos. Não era olhar de pai protetor, era olhar de marchante avaliando o gado. Maria Bonita cuspiu no chão quando viu aquela blasfêmia com pernas. Um homem de batina vendendo alma de inocente como quem negocia gado magro. Senta aí, compadre, que essa história vai fazer teu sangue ferver mais que cachaça com pimenta. É um causo que mistura fé e traição, onde o bem e o mal dançam juntos no salão do diabo. Era maio de 1935, quando Maria Bonita farejou a desgraça, descendo a Serra Negra como urubu atrás de carniça. O sol rachava a terra seca igual couro velho, e ela tateava o rosário de ossos que herdou da mãe, agora com contas feitas de balas de revólver que ela mesma fundiu numa noite de lua vermelha. "Oxente lampião", resmungou ela, espiando pela luneta do rifle. "Padre carregando mercadoria que chora? Isso aí não é procissão, não." Lá embaixo, no leito do Riacho das Almas, a carroça coberta de santos de madeira balançava devagar. Padre Aurélio, conhecido como o Santo do Gado, conduzia a parelha de burros com jeito de quem carrega o Santíssimo. Só que dentro da lona não tinha hóstia, não. Tinha 5 crianças entre 6 e 12 anos, amarradas pelos punhos como bichinhos no matadouro. Maria sentiu o estômago revirar. Não era a primeira vez que via maldade vestida de sotaina, mas aquilo ali fedia mais que gambá morto no sol. "Tu te lembra, mãe?" sussurrou ela, beijando uma conta de bala que ainda tinha pólvora grudada. "Tu me disse que esse rosário ia proteger as crianças do mundo, pois hoje ele vai proteger o mundo das crianças." O rosário tinha história comprida. A mãe de Maria fez ele com ossos de santa, que morreu defendendo órfãos de jagunços lá para os lados do Cariri. Cada conta era uma oração, cada oração era uma promessa. Mas quando Maria virou cangaceira e viu que oração sozinha não mata coronel ladrão, ela derreteu as balas dos inimigos mortos e fez contas novas. Osso e chumbo, fé e guerra, tudo no mesmo fio. Agora, olhando aquelas crianças choramingando na carroça, ela entendeu porque a mãe deixou o rosário para ela. Não era para rezar, não. Era para cobrar. De repente, um dos burros da carroça empacou bem na subida mais íngreme. Padre Aurélio desceu todo santo, se benzeu 3 vezes e começou a empurrar a carroça por trás, levantando a batina até o joelho. "Ai, meu São Francisco, protegei este vosso servo", gritava ele com o rosto vermelho de esforço. Foi aí que apareceu Zé Pequeno, um velhinho banguela que vivia pescando lambari no riacho. Viu o padre suando e se aproximou todo solícito. "O padre quer que eu ajude?" "Claro, meu filho. Deus abençoa quem ajuda o próximo." Zé Pequeno foi lá, olhou a situação toda, coçou a cabeça e disse: "Puxa, padre, eu até ajudaria, mas é que esse burro aí tá olhando para mim com uma cara de quem conhece minha reputação com bicho teimoso. Se eu meter a mão na rédea, capaz dele me conhecer melhor ainda e sair correndo com tudo." O padre ficou sem graça, mas riu amarelo. Zé Pequeno continuou: "Agora, uma coisa eu posso fazer. Eu rezo para esse burro ter juízo, porque burro que empaca com padre em cima deve estar precisando de oração mesmo, né, não?" E lá se foi Zé Pequeno rezando um Pai Nosso pro burro, enquanto o padre ficou vermelho que nem pimentão maduro. Maria riu baixinho da cena, mas o riso morreu na garganta quando viu uma das crianças, uma menina de uns 8 anos, tentar gritar por socorro. O padre se virou rápido e tampou a boca dela com a mão, fazendo sinal de silêncio com cara de santo. "Silêncio, minha filha", disse ele, meloso, mas os olhos brilharam por um segundo com algo que não era bondade. "Logo vocês vão conhecer suas novas famílias, famílias que vão cuidar bem de vocês." A menina tinha cabelo cacheado e olhos verdes, igual à filha que Maria perdeu anos atrás, quando Lampião atacou a missão onde ela vivia antes de virar cangaceira. Mas foi o jeito que o padre falou,
cuidar bem, como quem diz usar bem, que fez o sangue de Maria gelar nas veias. Meu Deus do céu, murmurou ela, apertando o rosário até as contas de bala ferirem a palma da mão. Se essa criança for quem eu tô pensando... Mas não podia ser. A filha dela tinha morrido no ataque. Lampião mesmo disse que não sobrou ninguém vivo na missão. Ou será que ele mentiu? Foi quando Maria viu o coronel Tertuliano aparecer no final da estrada com mais 3 homens a cavalo. Todos vestidos de fazendeiro rico, todos com cara de quem compra o que não se vende. Aí vêm os compradores, rosnou ela, engatilhando o rifle. Padre desgraçado tá vendendo essas crianças igual gado. Mas quando ela foi mirar no coronel, a menina de cabelo cacheado virou o rosto na direção dela. E Maria viu uma cicatriz pequena na testa. Uma cicatriz que ela mesma tinha feito na filha, sem querer, quando a criança caiu da rede ainda bebê. O mundo parou. O rosário de ossos e balas queimou na mão de Maria como ferro em brasa. E ela entendeu uma coisa. Ou estava ficando louca de saudade, ou a filha que todos diziam estar morta estava ali, amarrada naquela carroça, prestes a ser vendida como escrava para homens sem alma. Coronel Tertuliano desmontou do cavalo com a elegância de quem nunca trabalhou na vida. Trazia um lenço de seda no pescoço e botas de couro fino que brilhavam mais que estrela no céu limpo. Os outros 3... fazendeiros de menor monta, ficaram montados, mas todos tinham a mesma expressão. Fome de bicho faminto, olhando o prato cheio. Padre Aurélio, meu caro santo homem, cumprimentou o coronel abraçando a batina. Como vão nossos pequenos afilhados? Bem, coronel, bem. 5 anjinhos que Deus colocou em nosso caminho para encontrar famílias amorosas, respondeu o padre, mas os olhos dele brilhavam igual moeda de ouro. Maria se arrastou pelo mato, ficando mais perto. Precisava ouvir cada palavra daquela blasfêmia. E os preços continuam os mesmos? Perguntou Tertuliano, disfarçado. Ora, coronel, não falemos em preços, falemos em doações para a igreja. 200 mil réis por menino, 300 por menina. Meninas dão mais trabalho de criar, né não? Os homens riram baixo, mas era riso de hiena, não de gente. Foi aí que começou a inspeção. Os fazendeiros se aproximaram da carroça, como quem escolhe cavalo na feira. Apalpavam os braços das crianças, abriam a boca para ver os dentes, testavam se não eram aleijados. Esse aqui tá meio miúdo, reclamou um dos fazendeiros, apontando para um menino de 6 anos que chorava baixinho. Miúdo, mas esperto, defendeu o padre. Em 2 anos está carregando saco de café igual homem feito. E menino pequeno não foge, não reclama, não dá trabalho. E as meninas? Perguntou o outro. Tão em idade de virar moça? O padre fez cara de santo ofendido. Meu senhor, essas crianças são para trabalhar na cozinha, cuidar da casa, ajudar com os bichos. Que conversa é essa? Mas todo mundo ali sabia que mentira tem perna curta e rabo comprido. Foi quando apareceu de novo o Zé Pequeno, dessa vez carregando um balde d'água para o burro beber. Ô padre! Gritou ele, todo animado. Consegui convencer o burro a colaborar. Rezei 3 Pai Nossos e uma Ave Maria, e acho que ele entendeu o recado. Os fazendeiros olharam para o velho com cara de quem quer se livrar de mosca. Mas Zé Pequeno, que era meio surdo e muito curioso, se aproximou da carroça. Ué, padre, que crianças são essas aí? Tão indo para onde? O coronel Tertuliano pigarreou. São órfãos, velho. O padre tá levando eles para famílias adotivas. Ah, que beleza. Família é coisa boa mesmo. Zé Pequeno se aproximou mais. Oi, crianças. Vocês estão animados para conhecer a família nova? As crianças olharam para ele com olhos de bicho acuado. A menina de cabelo cacheado tentou falar, mas o padre rapidinho disse: Elas estão com vergonha, né, Zé? Criança órfã fica assim mesmo. Vergonha uma ova, riu Zé Pequeno. Eu mesmo fui órfão e nunca tive vergonha de nada. Aliás, menina, disse ele para a garota de cabelo cacheado, você me lembra alguém, não sei quem. O coração de Maria quase saiu pela boca.
Zé Pequeno coçou a cabeça e continuou. Ah, já sei, você é igualzinha àquela mulher do Lampião. Como é mesmo o nome? Ah, Maria Bonita, mesma cor de olho, mesmo jeito do cabelo. Até a cicatriz na testa parece. O mundo parou de girar. As mãos de Maria tremeram no rifle. O padre ficou branco igual cal. E a menina, aquela menina que podia ser sua filha, olhou diretamente para os olhos de Maria através do mato, como se tivesse ouvido o chamado do sangue. Naquela hora, nem o vento se atreveu a soprar. O tempo ficou suspenso, igual gota de orvalho na ponta da folha, pronta para cair, mas sem coragem de tocar o chão. Era como se o próprio sertão tivesse parado para ouvir o que o coração de uma mãe ia decidir fazer. Bom, chega de conversa, cortou o coronel, incomodado com a curiosidade do velho. Vamos fechar o negócio logo. Eu levo 2 meninas, vocês dividem o resto. Foi aí que a menina de cabelo cacheado gritou. Eu não quero ir, eu quero minha mãe. O grito ecoou pelo vale igual sino rachado. Maria sentiu uma facada no peito. O padre rapidinho tampou a boca da menina. Silêncio, menina mal educada, sua mãe morreu, você não tem mais mãe. Tenho sim, a menina conseguiu gritar antes de ser amordaçada. Minha mãe tem um rosário feito de balas e vai vingar todos que machucam criança. Maria se levantou do mato igual onça ferida. O rosário de ossos e balas brilhou no sol como colar de diamante. Ela engatilhou o rifle e mirou bem no meio da testa do padre. Mas na mesma hora, ouviu o barulho de cascos de cavalo se aproximando pela estrada e reconheceu o galope. Era Lampião com o bando inteiro. Foram 2 dias cavalgando sem parar atrás dessa caravana maldita, com as pernas duras e os olhos ardendo de poeira. Mas quando ela viu o rastro das rodas na areia quente, soube que estava perto demais para desistir agora. E se Lampião descobrisse que ela tinha uma filha viva, uma filha que ele jurou ter matado, se descobrisse que ela mentiu para ele todos esses anos, se descobrisse que ela estava ali não por causa do cangaço, mas procurando a própria carne e sangue, Maria tinha 3 segundos para decidir. Salvar a filha e virar inimiga de Lampião ou deixar a menina ser vendida e continuar sendo a mulher mais temida do cangaço. O dedo dela tremeu no gatilho e o som dos cascos ficou mais perto, mais perto, mais perto. 3 anos antes, numa noite de chuva torrencial, Padre Aurélio tinha chegado à missão de Santa Clara com roupas encharcadas e alma mais suja que lama de chiqueiro. Não era padre coisa nenhuma, era Antônio da Silva, ex-soldado da Volante que desertou depois de ver os próprios companheiros estruparem uma família inteira no município de Canudos. Naquela noite, ele roubou a batina de um padre morto e assumiu a identidade. Melhor ser santo falso que diabo verdadeiro, pensou na época. Mas o diabo tem um jeito próprio de cobrar as contas. A missão de Santa Clara cuidava de 12 órfãos. Crianças que tinham perdido os pais na seca de 1932. Padre Aurélio, como passou a se chamar, cuidou delas durante um ano inteiro e por um tempo chegou a acreditar que podia ser homem de bem. Até o dia em que o coronel Tertuliano apareceu com uma proposta que fazia os olhos brilharem mais que ouro, 50 contos de réis por mês para entregar crianças selecionadas para fazendeiros que precisavam de mão de obra jovem e dedicada. Padre, tinha dito Tertuliano naquele dia fatídico, o senhor sabe que essas crianças não têm futuro aqui. Vão crescer na miséria, virar jagunços ou prostitutas. Agora, se elas forem para fazendas boas, vão ter comida, teto, até podem aprender a ler. Aurélio sabia que era mentira, mas 50 contos compravam muito perdão divino, ou pelo menos era o que ele dizia para a consciência de madrugada. A primeira doação foram 2 meninos gêmeos de 8 anos. Ele disse às outras crianças que eles tinham sido adotados por uma família rica de Recife. Mas 3 meses depois, um dos meninos fugiu da fazenda e voltou à missão com marcas de chicote nas costas e uma história que gelava o sangue.
Trabalho forçado no canavial, espancamentos diários, comida estragada. O menino morreu uma semana depois, de febre e desnutrição. Foi aí que Padre Aurélio entendeu o que realmente estava fazendo. Mas o dinheiro já tinha virado vício, e vício é igual câncer. Quanto mais alimenta, mais cresce. Em fevereiro de 1935, Lampião atacou a missão de Santa Clara. Não foi por maldade. Foi porque alguém tinha dito que a missão escondia armas dos volantes. Era mentira, mas Lampião não sabia. Naquela noite, Padre Aurélio tinha acabado de entregar mais 3 crianças para compradores. Restavam apenas 5 órfãos na missão. Entre eles, uma menina de 6 anos chamada Esperança, filha de uma cangaceira que tinha morrido em combate. Quando os tiros começaram, Aurélio fez a coisa mais covarde da vida dele. Fingiu estar morto e deixou as crianças se virarem sozinhas. Lampião entrou na missão como furacão. Viu as crianças apavoradas e perguntou onde estava o padre. Aurélio, escondido atrás do altar, ouviu quando um dos cangaceiros disse: "Chefe, tem uma menina aqui que parece com a Maria Bonita quando era criança." "Deixa eu ver", disse Lampião. Aurélio espiou e viu Lampião olhando para a menina Esperança com cara estranha. A menina tinha mesmo jeito de Maria Bonita, cabelo cacheado, olhos verdes, até a cicatriz na testa. "Essa menina me lembra alguém", murmurou Lampião. "Mas não pode ser." Foi aí que Aurélio teve a ideia mais diabólica da vida dele. Se levantou, fingindo estar ferido, e disse: "Senhor Lampião, não mate as crianças. Elas são órfãs inocentes." "Padre", respondeu Lampião, "eu não mato criança, não. Mas me diga, essa menina aí, ela não é filha da Maria Bonita, é?" Aurélio viu a chance de ouro. Se dissesse que era, Lampião mataria a menina, porque ele jamais deixaria Maria saber que tinha uma filha viva. E menina morta não contava histórias sobre padres que vendiam crianças. "É sim, senhor Lampião", mentiu ele. "A própria Maria me trouxe ela aqui antes de ir para o cangaço. Disse que não queria que a filha soubesse da vida dela." A cara de Lampião mudou igual tempo de trovoada. "Então essa menina não pode viver", disse ele friamente. "Maria não pode nunca saber que ela existe. Senão ela abandona o cangaço para cuidar da filha." E na mesma hora, Lampião atirou na menina. Ou pelo menos foi o que ele pensou. O que Lampião não sabia é que Aurélio tinha dado sonífero para a menina 1 hora antes, para ela não atrapalhar uma reunião de negócios. Quando o tiro ecoou, a menina já estava desacordada no chão, parecendo morta. Lampião saiu da missão achando que tinha matado a filha de Maria Bonita. Aurélio esperou 1 hora, verificou que a menina só estava dormindo e teve outra ideia diabólica. Se ela estava oficialmente morta, ninguém ia procurar por ela. Podia vendê-la para o fazendeiro mais distante e nunca mais ter problemas. Durante 3 anos, ele mentiu para todo mundo que a menina tinha morrido no ataque, inclusive para Maria Bonita, nas poucas vezes que ela apareceu na região procurando notícias da filha. "Morreu no ataque, Dona Maria", dizia ele, fazendo cara de santo sofredor. "Lampião mesmo que matou. Eu até tentei salvar, mas..." E Maria ia embora chorando, carregando um luto que não precisava carregar. Agora, 3 anos depois, vendo Maria Bonita apontando o rifle para sua cabeça, Padre Aurélio entendeu que a mentira tinha voltado para cobrar o preço. Mas ele ainda tinha um trunfo na manga. Se contasse a verdade na frente de Lampião, que estava chegando, o próprio Lampião mataria Maria Bonita por traição. Afinal, ela tinha mentido para ele durante 3 anos, fingindo que não sabia se a filha estava viva ou morta. A pergunta era: Aurélio ia usar esse trunfo para se salvar ou ia levar o segredo para o túmulo? O som dos cascos ficou mais alto. Lampião estava a menos de 1 minuto de distância. E Maria precisava decidir: atirar no padre antes de Lampião chegar ou arriscar que a verdade viesse à tona na pior hora possível.
Maria segurou o rosário de ossos e balas com as duas mãos, sentindo o peso de cada oração e cada morte que ele carregava. No centro do rosário, onde ficava o crucifixo, ela tinha colocado a primeira bala que atirou em defesa própria. Uma bala que salvou a vida dela, mas custou a vida de um homem. Agora, olhando para a filha amarrada na carroça e para o padre mentiroso que destruiu 3 anos da vida dela, Maria entendeu o verdadeiro significado daquele rosário. Não era para rezar pedindo proteção, era para cobrar o preço da justiça. Mãe, sussurrou ela para o vento, hoje eu entendo por que a senhora fez esse rosário. Não foi para eu rezar, foi para eu julgar. Lampião apareceu na curva da estrada com 12 cangaceiros, todos armados até os dentes. Quando viu Maria apontando o rifle para o padre, ele freou o cavalo com cara de quem não estava entendendo nada. Maria, que história é essa? Gritou ele, desmontando. Baixa essa arma! Mas Maria não baixou. Pelo contrário, engatilhou mais forte. Lampião, disse ela sem tirar o olho do padre. Esse desgraçado vendeu minha filha para os fazendeiros. A menina que tu disse que tinha matado há 3 anos está viva, está ali naquela carroça, prestes a ser vendida igual animal. O rosto de Lampião ficou branco igual algodão. Que menina? Que história é essa de filha? Foi aí que Padre Aurélio viu a chance de se salvar. Se levantou, todo trêmulo, e apontou para Maria. Senhor Lampião, essa mulher está mentindo. Ela sempre soube que a filha estava viva. Durante 3 anos, ela mentiu para o Senhor, fingindo que procurava uma menina morta. O punhal da traição cortou o ar igual raio. Lampião virou para Maria com olhos de bicho ferido. É verdade, Maria. Tu sabia que a menina estava viva. Maria baixou o rifle devagar. O rosário queimava no pescoço como ferro em brasa. Não, Lampião, eu não sabia, mas sempre tive esperança. Mãe que perde filho sem ver o corpo nunca para de procurar. Por isso, eu virava o mundo de cabeça para baixo atrás de qualquer notícia. Ela se virou para o padre. Mas esse demônio de batina me disse 3 vezes que a menina tinha morrido no ataque. 3 vezes eu chorei na frente dele e 3 vezes ele mentiu na minha cara. Lampião olhou para o padre, para o coronel Tertuliano, que estava quieto igual defunto, para as crianças amarradas e lentamente foi juntando as peças do quebra-cabeça. Padre, disse ele com voz de navalha, conta essa história direito e não minta, porque mentira eu farejei de longe. Padre Aurélio viu que não tinha mais para onde correr. Com voz trêmula contou tudo, como fingiu ser padre, como começou a vender crianças, como mentiu sobre a morte da menina, como enganou Maria durante 3 anos. A cada palavra, o rosto de Lampião ficava mais escuro. Quando o padre terminou, Lampião cuspiu no chão. Tu não é padre coisa nenhuma, tu é demônio vestido de santo. Depois se virou para Maria. E tu, Maria? Por que não me contou que tinha uma filha? Porque tu disse que cangaceiro não pode ter família, que família é fraqueza, que quem tem filho para proteger não serve para o cangaço. Lampião ficou calado por um tempo comprido. Depois suspirou. Eu disse isso mesmo. E continuo achando. Mas mentira entre nós é pior que bala nas costas. Bom, disse Lampião. Agora vamos resolver isso do jeito que o sertão resolve. Cada um paga pelo que fez. Ele apontou para o padre. Tu vendeu criança igual bicho. Tua sentença é morte. Apontou para os fazendeiros. Vocês compraram inocência com dinheiro sujo. Sentença, morte. E apontou para Maria. Tu mentiu para mim sobre ter filha, mas mentiu para proteger, não para prejudicar. Tua sentença é escolha. Ou fica comigo no cangaço e deixa a menina com família boa, ou pega ela e sai da minha vista para sempre. Maria olhou para a filha, que finalmente tinha conseguido se desamarrar e corria na direção dela. E depois para Lampião. E se eu escolher a terceira opção? Que terceira opção? Maria tirou o rosário do pescoço e atirou aos pés do padre. Eu fico no cangaço, mas minha filha também fica. Ela cresce junto com a gente, aprende a se defender.
Aprende que mundo não dá nada de graça. Aprende que justiça a gente faz com as próprias mãos. Lampião riu seco. Tu tá louca, Maria. Cangaço não é lugar para criar menina. Coronel rico também não, retrucou ela. Missão falsa também não. A casa de fazendeiro que compra criança também não. No cangaço, pelo menos ela vai aprender que injustiça se paga com sangue. A menina chegou correndo e se grudou na perna de Maria. Mãe, eu sabia que tu ia me achar. Eu sabia. Naquela hora, até o diabo parou para ver como ia terminar aquela história. O vento carregou o cheiro de pólvora e o perfume de flor de mandacaru, misturando guerra e esperança num só sopro. Era como se o próprio sertão tivesse parado para testemunhar o momento em que uma mãe escolheu entre o amor e a lei, entre o coração e a razão. Lampião pensou por um tempo que pareceu eternidade. Olhou para a menina agarrada na mãe, depois para os cangaceiros esperando ordem, depois para a carnificina que ia rolar ali de qualquer jeito. Finalmente suspirou. Tá bom, Maria, a menina fica. Se ela tiver metade da coragem da mãe, vai ser mais útil que muito homem frouxo que já andou comigo. Mas se ela atrapalhar o bando uma vez que seja, vocês duas saem e não voltam nunca mais. Foi aí que começou o ajuste de contas. Os cangaceiros cercaram os fazendeiros. O tiroteio durou menos de 2 minutos, tempo suficiente para transformar compradores de criança em adubo para mandacaru. Padre Aurélio tentou correr, mas tropeçou no próprio rosário que Maria tinha jogado no chão. Reza, padre! Gritou Maria, pegando o rosário de volta. Mas reza com a arma que tu usava para abençoar desgraça. O tiro ecoou pelo vale igual sino de juízo final. Quando a poeira baixou, só restavam os sapatinhos das outras 4 crianças enfileirados na estrada. Elas tinham corrido para o mato na primeira rajada e conseguido fugir. Maria fez questão de deixar os sapatos ali como lembrança para quem passasse. Aqui morreu quem comprava inocência com dinheiro sujo. O rosário, partido ao meio durante a luta, foi refeito com fio novo. Mas agora tinha uma conta a mais, feita com o botão dourado da batina do falso padre. Zé Pequeno, que tinha se escondido atrás de uma pedra durante todo o tiroteio, saiu devagar e olhou o estrago. Ô, gente, acho que o burro do padre vai ficar órfão também. Todos riram. Até Lampião deu uma risadinha seca. A menina, que agora tinha nome de novo, Esperança, olhou para o rosário da mãe. Mãe, por que tem bala no rosário? Porque, minha filha, às vezes a gente precisa rezar e atirar ao mesmo tempo. O rosário é para lembrar que até Deus tem limite de paciência. 10 anos depois, quando Esperança já era moça feita e sabia usar rifle melhor que muito homem, ela perguntou para a mãe. Mãe, tu se arrepende de ter me criado no cangaço? Maria olhou o rosário, que agora tinha contas de balas de todos os inimigos que elas duas tinham enfrentado juntas, e respondeu, filha, no mundo tem 2 tipos de gente, os que vendem inocência e os que protegem ela. Eu prefiro criar tu, sabendo proteger a ter criado tu, sendo protegida. E desde então, quando os violeiros cantam essa história pelos sertões afora, sempre terminam com a mesma frase. No sertão, quem vende alma de criança vira assombração, mas quem protege vira lenda. E você, compadre? Se fosse Maria Bonita, teria feito a mesma escolha? Deixaria a filha crescer no cangaço para aprender que justiça a gente faz com as próprias mãos? Ou tentaria dar uma vida normal para ela, sabendo que no sertão de 1935 não existia lugar seguro para mulher sozinha? Comenta aí embaixo qual foi a parte que mais te arrepiou. E se essa história te fez sentir raiva desses aproveitadores de batina, compartilha com seus amigos. Porque tem muita gente por aí que precisa saber que maldade vestida de bondade ainda existe, e só quem conhece a história do passado consegue reconhecer os lobos disfarçados de cordeiro do presente.
Bate aquele like se tu acredita que mãe de verdade é capaz de qualquer coisa para proteger os filhos. Se inscreve no canal para mais causos que misturam fé e pólvora, lágrima e vingança. E conta pra gente, tu conhece alguma história parecida que aconteceu na tua região?